Amém? A paz do Senhor a todos aí. Quero, nessa noite, começar aí um estudo aí, pseudo-pentecoste. Nós vamos falar algumas coisas aí do que está acontecendo nas nossas igrejas, né, nesse século, tá? Então, como foi dito aí, né, nesses dias aí, nos meses de abril, nós estaremos falando acerca do Evangelho em si, como está o Evangelho nos dias de hoje, tá? Então nós vamos começar então esse estudo abençoado e com certeza você poderá extrair desse estudo aí o melhor de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Acompanhe-nos aí e Deus vai falar ao seu coração. Por conta dos direitos autorais, os vídeos que serão passados aqui, eles estarão desfocados, né, embaçado, para poder resguardar, tá, o rosto das pessoas, a privacidade das pessoas e também não escandalizar aí o evangelho daquela igreja, que aquela igreja prega, tá bom? Mas é só para nós termos aqui uma noção do que acontece. Se alguém quiser conferir esses vídeos aí na rede, no YouTube, tá? No canal do YouTube, vai estar os links abaixo. É só ir lá pesquisar que você vai encontrar os vídeos que estão aqui nesse slide relacionados. Amém? Então vamos lá começar o estudo pseudo-pentecoste. Primeiro que pseudo-pentecoste tira a noção de um pentecoste genuíno, né? Aí o estudo começa assim com a pergunta: o crente pode pular, rodar, sapatear no culto? Essa é a primeira pergunta aí, e com certeza é a pergunta de muita gente, se os crentes podem fazer tudo isso. Aí eu quero começar esse estudo falando acerca do Pentecoste, exatamente sobre o Pentecoste. Eu quero tratar aqui hoje se o Pentecoste teve pula-pula, roda-roda, sapatear ou outras coisas mais no Pentecoste, tá bom? Vou pedir o Josué, que está aqui na mídia hoje, para passar para o segundo slide. Então, aqui está falando assim no primeiro slide. Primeiro temos que entender que Pentecoste não tem nada a ver com o movimento de pular, rodar, sapatear e etc. Então tem gente que pula, sapateia, roda, corre dentro da igreja, faz mistério do avião, faz mistério e muitas outras coisas que nós vemos nas igrejas atuais. Algumas igrejas atuais, né? Eu tenho que pontuar que são algumas igrejas atuais, não são todas. Então, não tem nada a ver o Pentecoste com esses movimentos nas igrejas que se dizem pentecostais ou até mesmo são pentecostais, que elas defendem os princípios do Pentecoste. O que é defender os princípios do Pentecoste? É recebimento do Espírito Santo, é falar em novas línguas, defender curas divinas, ou melhor, os dons do Espírito Santo, acreditar nos dons do Espírito Santo. Então, a Bíblia não revela que no dia do Pentecoste havia gente pulando, rodando ou sapateando. No entanto, a mesma revela que todos foram cheios do Espírito Santo e falava em outras línguas. Logo entendemos que o dia do Pentecoste se reconhece como o dia do derramamento do Espírito de Cristo Jesus. O dia em que recebemos a sua virtude está lá em Atos, no capítulo 1, do versículo 8, e recebereis a virtude do Espírito Santo quando ele descer sobre vós. Isso aí parafraseando aqui esse texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, no versículo 8. Aí eu coloquei ali, né, o revestimento espiritual. O que quer dizer cheio de mostos? Então, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, fala que aqueles homens que receberam o Espírito Santo no Pentecoste estavam cheios de mostos, né? Aí algumas pessoas acham que
Pedro, juntamente com os outros discípulos, estavam cambaleando como bêbados, né, na época, no dia do Pentecoste. Quando, na verdade, a Bíblia não nos dá a entender que eles estavam cambaleando como bêbados, né, pelas paredes, segurando pelas paredes, né? Então, a Bíblia não nos dá esse parecer. Ela fala que algumas pessoas zombavam deles, dizendo que eles estavam cheios de mostos. Tá? Então, quando uma pessoa bebia muito, né, na cultura judaica, no meio do povo hebreu, eles bebiam, mas bebiam bem e dentro da sua tenda. Eles não costumavam beber de ficar caído pelas ruas, de ficar... Então, quando eles bebiam, o costume do povo judeu é beber vinho, né? Então, eles não passavam da medida e quando passavam estavam dentro da sua própria tenda, da sua própria casa, né? Aí no caso ali no caso ali do Pentecostes, dentro da sua própria casa. E quando eles bebiam muito, com certeza eles ficavam falando coisa com coisa. Quem bebe muito fica alegre demais. Então eles bebiam vinho, e aqui fala que é o vinho mosto. Então eles beberam, ficaram tão felizes e agora estão falando coisa com coisa. Aí aqueles homens zombavam eles, que eles estavam falando coisa com coisa. A Bíblia não diz que eles estavam cambaleando, que eles estavam rodando, que eles estavam pulando e sapateando. Então é uma das primeiras coisas que nós tiramos aqui, que eles estavam cheios de mosto por falar em outras línguas, por outras pessoas entenderem o que eles falavam. Então, as línguas estranhas vieram, né, ali nesse texto ali de Atos 2, eles falavam na língua dos outros, né? Na verdade, cada um falava na sua língua e um entendia o outro, e ficou aquela coisa ali como se fosse, né, o Espírito Santo confundindo as línguas lá na Torre de Babel, e agora no Pentecostes o Espírito Santo unificando as línguas. Agora todo mundo entendia um ao outro naquele meio ali, e isso que o Espírito Santo veio fazer, unir as línguas, né? Unir a linguagem espiritual no meio do povo de Deus, tá? Então, o povo entendia um ao outro, né? Mas só que o povo que estava de fora não entendia, né? Então tem sempre pessoas que não entendem o mistério e achavam que eles estavam bêbados e cheios de mostos, mas a Bíblia não diz que eles pulavam, faziam o mistério do aviãozinho, mistério da cobra, mistério do tei, e não tinha essa coisa lá nesse dia, né, do Pentecoste. Então essa primeira definição que nós tiramos dali, desse dia do Pentecoste, tá bom? Então, concluímos aí que não teve roda-roda, pula-pula e etc. nesse dia do Pentecoste, mesmo tendo escrito aqui que eles estavam cheios de mostos. Amém? Vamos pular então, vamos dar seguimento então nesse estudo aí, em nome de Jesus. Pode pular, por favor, Josué. Tá aí, né? Aí eu quero fazer umas ressalvas aqui, tá, acerca desse estudo, que esse estudo ele não é para trazer escândalo no meio do povo de Deus, tá? O estudo é para esclarecer os exageros aceitos dentro das igrejas pentecostais, tá? Então nós queremos aqui que a igreja entenda que está tendo hoje exagero em algumas igrejas existentes, tá? Então muitas pessoas, elas, sem entender o evangelho, ela deixa entrar, ela própria aceita o exagero no meio do povo de Deus. Então tem apóstolos aí, tem apóstolos indo para o cemitério, tem apóstolos aí querendo devolver o amado em 3 dias, tem apóstolo falando em palavrão no púlpito, tem muita coisa acontecendo. Então são exageros que são aceitos às vezes nos púlpitos das igrejas. Então é mais para isso, tá? O objetivo não é escandalizar o evangelho.
eu só quero também reforçar a nossa posição como igreja pentecostal. O que aceitamos e o que não aceitamos, tá? Então essa igreja aqui, Assembleia de Deus, Ministério Projeto Evangelístico Vivo, ela vai colocar sua posição do que aceitamos e não aceitamos, tá? Então, o que aceitamos? O que essa igreja aceita? Essa igreja, ela aceita as pessoas, elas quando recebem uma revelação de Deus, ela recebe algo de Deus tremendo, ela pode se levantar e entregar algo de Deus para a igreja. Ela pode bater palmas na oração, ela está com fervor do Espírito Santo, então ela pode bater palmas ali na hora da sua oração. Ela pode também se levantar, bater palma e entregar algo para a igreja. Ela pode sair andando aqui também, ir lá, entregar uma profecia para uma irmã. Ela pode chegar aqui e entregar uma visão de Deus para a igreja e interpretar essa visão. Ela pode também falar em línguas estranhas, né, da maneira dela, que às vezes a maneira dela é falar em línguas em voz altas, né? E a Bíblia diz que quando nós falamos em línguas estranhas, edificamos a nós mesmos, e se você fala em língua estranha e não tem intérprete, você edifica a si mesmo. E tem pessoas que elas não conseguem falar línguas estranhas baixo, então elas falam em línguas estranhas com voz alta, e a igreja toda escuta, né? É muito difícil você estar num ambiente pequeno e você falar em línguas estranhas, mesmo que baixo, e o povo não escutar você falar em línguas estranhas. Então, falar em línguas estranhas na igreja pentecostal é o que mais a igreja vai ver, né? Porque o povo continua sendo cheios do Espírito Santo, da virtude do Espírito Santo. Então esse revestimento vem sobre alguns e eles falam em línguas estranhas com voz alta, mesmo sem ter intérprete, tá? O ideal é, se alguém fala em língua estranha, que tenha intérprete. O ideal é isso, tá? Mas algumas pessoas falam para a sua própria edificação em voz alta as línguas estranhas dentro da igreja. Amém? Isso aí é uma das nossas, é a posição da nossa igreja em relação a esses movimentos que acontecem por aí. O que nós não aceitamos é correria dentro da igreja, a pessoa ficar correndo, indo e voltando. A pessoa pode até correr e entregar um mistério. Agora, ficar correndo, vai lá na porta, volta, vai lá na porta, volta, vai na rua, volta, cai como morto, daqui a pouco ele levanta, dá pontapé, pula em cima da cadeira, roda e bate o cabelo nos outros. Tem mulheres que têm cabelo grande, que ela sai rodando e batendo o cabelo nos outros. Outras roda e bate uma na outra, né? E homens também da mesma maneira. Acontece dessas coisas aí e outras coisas mais, irmão. Acontece coisas absurdas dentro de algumas igrejas. Então nós queremos trazer aqui os exageros que acontecem. E esses é um dos exageros, né, que eu estou contando aqui agora, tá? Então nós não aceitamos esse tipo de coisa dentro da igreja, tá? O restante que eu falei aí, você pode colocar o dedinho para cima, você pode pular e sentar de novo, você pode correr aqui e entregar um mistério, você pode cair no chão, ser arrebatado e você trazer algo de Deus para a igreja, para a edificação da igreja. Você pode entregar profecia e para a edificação da igreja também, tá? E que a profecia, por exemplo, se você for entregar particular, que seja particular, que a igreja não venha, que a igreja toda não venha ouvir, mas somente a pessoa que você for entregar a sua profecia, né? E se a profecia for para a igreja toda, que toda a igreja escute a profecia, tá? Então tem essas regras dentro da igreja. E o apóstolo Paulo, ele exatamente isso que ele queria fazer com a igreja de Corinto. Ele queria colocar as coisas no devido lugar, né? Em 1 Coríntios, no capítulo 14, ele trata muito dessa situação no meio da igreja de Corinto, tá? Então está posto, né? Está posto aí os exageros, o que nós aceitamos e que não aceitamos. Então, não aceitamos os exageros do que se diz Pentecoste.
Tá? Então, isso aí tem que sair fora, porque nós não aceitamos isso aqui, né? E era para todas as igrejas aí, igrejas pentecostais sérias, não aceitarem algumas coisas que acontecem dentro das suas igrejas. Tá? Então, eu já vi coisa absurda, né? Claro, pela internet, pelos vídeos no YouTube, e já vi algumas coisas presenciais também, que eu já vi pessoas, por exemplo, só para trazer um exemplo para a igreja, eu já vi pessoas pregando que cada palavra que ela falava vinha atrás uma língua estranha. Então, é complicado uma pessoa ficar falando em língua, ela fala uma palavra e fala língua estranha, fala uma palavra e fala língua estranha. Acaba que quem está ouvindo, o ouvinte, ele não entende bem a mensagem que foi passada, por conta dessa pessoa estar falando língua estranha toda hora, mesmo que seja para a edificação dela. Na hora da pregação não é bom estar falando em línguas estranhas em todo momento. Tá? Então, vamos pular essa parte aí, porque eu acho que já está bem claro a posição, a minha posição em relação a isso. Pode pular para o próximo, por favor. Aqui, né, nesse slide, nós vamos colocar um vídeo aqui, só que esse vídeo, por direitos autorais, ele vai estar embaçado, né, por conta da política do YouTube. Tá bom? Aí eu coloquei ali uma pergunta: poder ou adoração? A forma de culto adotada por algumas igrejas evangélicas não tem base bíblica. As únicas coisas que encontramos respaldos bíblicos se encontram em... Aí eu coloquei Ezequiel, Atos, 2 Crônicas, Daniel. Tá? Então eu coloquei ali Ezequiel 1:28, por exemplo. Ezequiel, quando o homem de linho fala com ele, ele fica fraco e cai. Então, esse homem vem, né, o Espírito repousa sobre ele, aí ele começa a ter força de novo e coloca-se de pé. Então, se alguém, por exemplo, receber o poder, que eu já ouvi muito falar, que ele sente um poder fenomenal, extraordinário, e ligam isso ao poder de Deus, e por isso que eles fazem o que fazem, aquelas acrobacias dentro da igreja. Quando, na verdade, se nós recebermos mesmo a manifestação do Espírito Santo com a sua glória dentro de nós, nós ficaremos nesse estado que estava Daniel, que ficou o apóstolo Paulo, quando caiu em 2 Crônicas, ele não conseguiu entrar e nem sair do templo, e Daniel também, que ele caiu e não encontrou mais força em ti, até que o homem veio e tomou-lhe pela mão e colocou de pé de novo. Tá? Então, o homem carnal em si, ele fica fraco diante da presença de Deus. Ele não suporta a presença de Deus. Aquela glória vir sobre ele não suporta. Mas o Espírito Santo lhes dá força para colocar-se de pé. Então, tem pessoas que elas estão de pé por causa da ação do Espírito Santo. Tá? E não vejo nada na Bíblia que prova que o Espírito Santo, por causa desse poder, mova alguém para rodar direto que nem peão, ou que corra assim, sem controle, indo e voltando para dentro e para fora da igreja. Ou pessoas que pulam as cadeiras, que se arrastam pelo chão, pessoas que dão pirueta, pessoas que plantam bananeira, pessoas que fazem um tanto de coisas dentro da igreja que são absurdos, exageros, desproporcionais ao Evangelho. Tá bom? Então, não existe isso. Eu acho que depois que o Espírito Santo colocava eles de pé, começava a dar visões. Então, tem um propósito para tudo. Deus não vai dar a tua glória, ou descer com o seu séquito, ou encher alguém, e não tem propósito com isso. O primeiro propósito é pregar o Evangelho, para você e eu, para nós pregarmos o Evangelho. Aí eu vou passar esse vídeo, mas esse vídeo vai estar embaçado, e os irmãos vai dar para ver mais ou menos ali o que está acontecendo ali, das irmãs ali girando, os irmãos ali tentando controlar as irmãs, uma que bateu na outra, e a outra caiu, uma tinha um cabelão ali, ficou rodando, e acabou batendo na outra, e caíram as duas no chão, e ficaram ali por um tempo, acredito eu que ficou ali por um tempo, e
e depois eles levantaram elas. Então, irmãos, temos que ter controle dentro das igrejas. Eu não culpo eles, às vezes eles não têm o entendimento, né, dessas verdades ou de como é a Bíblia, eles não são tão criteriosos na Bíblia como algumas igrejas são, como a gente aqui, como nossa igreja é, né? Nós somos criteriosos acerca desses episódios dentro da igreja. Então, é exatamente o que acontece ali, eles caem ali no chão, aí depois é até arriscado se machucarem por conta desse roda-roda dentro da igreja, tá? Então, se eu rodar um pouquinho aqui, que nem um peão, eu não consigo ficar em pé, eu vou ter que deitar mesmo, vou ter que cair para poder depois me levantar, para ver se passou a tontura, para poder me colocar de pé, tá? Então, temos que ter cuidado com essas coisas. Aquela igreja ali, com certeza, não teve o ensinamento genuíno ainda, tá? Vamos pular então um slide aí. Aí eu coloquei aqui, eu dividi, eu perguntei lá, poder ou adoração? Aí eu dividi, coloquei poder, primeiro, esse nome dado ao que sentem. Aí eles dizem que é poder. Acredito que estamos falando da virtude do Espírito Santo de Atos 1, versículo 8. Então eles receberam poder e recebereis o poder, né, quando descer sobre vós o Espírito Santo. Aí tem Bíblia que fala, e recebereis a virtude do Espírito Santo, que eu acho que é a melhor, porque a virtude, ela tem um composto em si, né? Ela é um combo de atributos, de qualidades, né? de atributos que ela dá a uma pessoa, né? Então não é só poder. Essa virtude que o crente recebe não o faz pular desordenadamente dentro das igrejas. Muito menos ela traz desordem nos cultos. No entanto, quando recebemos algo extraordinário, por exemplo, visão, revelação e o batismo com o Espírito Santo, ficamos muito contentes a ponto de batermos as mãos e os pés, e etc. Isso por conta da alegria, né? É que nem o salmista Davi. Davi, quando viu a arca do Senhor voltando, ele começou a bailar na presença do Senhor. Então, é isso que acontece quando o crente está feliz, alegre com a presença do Senhor, e juntamente com isso, claro, cheio do Espírito Santo, ele quer apresentar algo para Deus, e isso vem como bailar, como levantar o dedo, o bater uma palma, o correr, né? Isso é um tipo de agradecimento, de alegria diante de Deus, de felicidade diante de Deus. O que Miriam fez? Ela tocou um pandeiro, Davi bailou diante da presença do Senhor. Então, é o que nós podemos fazer, é um tipo de adoração diante de Deus, né? De alegria, de contentamento com o que Deus fez. Veja a atitude de Davi, eu coloquei aqui, ao trazer a arca do Senhor. Isso fazemos quando estamos alegres diante de Deus e cheios dele. Uma ação nossa como resposta à manifestação do Espírito Santo. E essa ação deve ser controlada pela pessoa, pois o espírito dos profetas está sujeito a ele. 1 Coríntios, capítulo 14, do versículo 32 e 33. Pode ler para mim aí, Josué? 1 Coríntios, capítulo 14, no versículo 32 e 33. E se o Espírito Santo fala sobre ordem no culto, né, como o apóstolo Paulo falando sobre a ordem do culto, e domínio próprio em Gálatas, capítulo 5, o mesmo Espírito respeita a ordem dentro dos cultos de nossas igrejas. Jamais o nosso Deus iria querer esses exageros, pula-pula, roda-roda, dentro das nossas igrejas. Pula-pula, roda-roda, desordenados, tá? Eu estou deixando bem claro aqui que estamos falando de exageros, pula-pula, desordenados, correria, desordenados. O Josué vai ler o versículo para a gente, em nome de Jesus.
Saúde com a paz do Senhor. Amém. 32 ao 33. 32 e 33. Versículo 32 diz assim: E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Olha aí, tá vendo? Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, e de todas as igrejas dos santos. E o espírito dos profetas está sujeito ao profeta. Quer dizer, o teu espírito está sujeito a você próprio. Você pode controlar o seu espírito, né? Isso aqui não é o espírito de Deus. Esse é o teu próprio espírito. Então, nós temos que ter domínio próprio para dominar as nossas ações no meio da igreja. Tá? Então, se tem um pastor pregando aqui na frente, por que eu vou levantar para entregar uma profecia para outra pessoa, se eu posso esperar e depois entregar? Né? Eu posso fazer isso, que o Espírito Santo é um ser educado, ele não vai contra a sua própria palavra. Aí alguém está pregando aqui a mensagem do próprio Espírito Santo, do próprio Deus, que é o Espírito Santo, aí alguém vai se levantar de lá, também sendo usada pelo próprio Espírito Santo, para poder entregar uma profecia que também é usada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo não faz isso. Ele não é Deus de confusão. Primeiro ele vai esperar a palavra acabar, ou o próprio pregador vai entregar a profecia. Entendeu? Porque senão viraria uma bagunça. Um profetiza, o outro profetiza, e o Espírito Santo ia ele mesmo se embolando, né, nos dons espirituais dentro da igreja. O Espírito Santo não faz isso. Tá? Quem faz são os profetas. Porque ele recebeu lá, ele recebeu e quer entregar a profecia, ele vai e se levanta com um pregador pregando a palavra, o outro também se levanta e entrega também, porque recebeu, tal, e não tem a paciência de esperar o momento de entregar a profecia. Tá? Então, quem embola tudinho, quem faz a confusão, são os próprios profetas, que os seus espíritos estão sujeitos, só que ele não refreia o seu espírito, ou coloca limites ali, eu vou entregar quando acabar a pregação. Tá? Então, é mais ou menos assim que funciona. Tá? Então, porque Deus não é Deus de confusão. O Espírito Santo não é um Espírito Santo de confusão, senão de paz, com todas as igrejas dos santos. Amém? É por aí. Tá? Então, não pode ter essa confusão no meio da igreja, porque senão vai ficar aquela confusão tremenda, e o Espírito Santo ele não vai estar dentro daquela confusão. Próximo, por favor. Próximo. E adoração. Então eu perguntei lá, poder ou adoração? Aí eu coloquei aqui agora adoração. Tento enxergar a forma de adoração de algumas igrejas, né? Se não é o Espírito Santo rodando alguém ou fazendo pular sem parar, só me resta acreditar que isso é uma forma de adoração. É aquilo que eu falei. Nós estamos felizes com a presença de Deus, nós estamos radiantes com a presença de Deus, nosso coração está cheio da presença de Deus. Então, o que nós fazemos? Nós explodimos, nós queremos extravasar. Nós começamos a rodar ininterruptamente, né? Ou rodar sem controle, correr sem controle, pular sem controle, fazer várias coisas, acrobacias dentro da igreja sem controle, né? Na verdade, né, deveria ser controlado essas ações, mesmo que você, mesmo que eu, mesmo que nós estejamos cheios do Espírito Santo. Quem está cheio do Espírito Santo tem domínio próprio, né? Ele se controla, ele controla o seu espírito para cada momento. O momento da adoração, o momento da adoração, o momento da palavra, o momento da palavra, o momento da oferta, o momento da oferta.
Ele faz tudo ordenadamente, não faz nada desordenado, tá? Mas a maioria das igrejas pseudo-pentecostais aderem ao movimento de culto com as matrizes africanas. Isso é verdade. Tem cultos aí que até as roupas são muito parecidas com os cultos africanos, né? Ou melhor, com matrizes africanas, né? Então, tem cultos hoje em dia que está muito parecido, né, com os cultos do candomblé, da Umbanda e etc. Né? Então, os cultos estão muito parecidos. Nada contra, pois somos livres para escolher. Cada religião, cada igreja tem o direito de escolher qual religião ela vai se espelhar na forma de seus rituais, de forma de culto, liturgia. Cada igreja ela vai escolher ali uma forma, né? E tem igrejas que escolhem as matrizes africanas, tá? Então, eu coloquei ali, né, que pode escolher a religião que vai seguir, né? Umbanda, candomblé e etc. Mas o culto a Deus deve ser um culto racional, sem descontroles e exageros. Tá? Eu coloquei aqui Romanos 12, no verso 1. Eu queria que o Josué também lesse para mim. Romanos 12, 1 e Coríntios 14, 26, 33. Eu vou ler. Tá? Se você puder encontrar para mim aí. Eu vou ler logo aqui 1 Coríntios 14, 26 ao 33. Diz assim, ó. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmos, tem doutrina, tem revelação, tem línguas, tem interpretação, faça tudo para a edificação. E se alguém falar em línguas estranhas, faça isso por 2, ou quando muito 3, e por sua vez e haja intérprete. Olha só, até quantas pessoas falando em línguas estranhas com intérprete tem? A quantidade de pessoas. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. É aquilo que eu falei. Tem pessoas que falam com línguas estranhas, mas falam em voz alta para a sua própria edificação. É isso que o apóstolo Paulo está aconselhando a igreja dos Coríntios aqui. De Corinto. E falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Mas se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se primeiro. Olha só, hein? Então tem uma ordem, né? Se alguém está falando em língua estranha e interpretando o outro, está interpretando, até 3 deles falando, o outro cala-se primeiro, tá? Então, espera o momento. A verdade espera o momento de você fazer a sua parte ali, né? Aquele que recebeu a revelação, espere um pouquinho. Porque todos podereis profetizar, um depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E o espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas. Então, tá vendo? É um pós o outro. Não pode ter esse bololô todo que acontece dentro dessas igrejas. Amém? Então, enfim, não dá para definir em algumas igrejas se eles estão rodando, pulando ou sapateando sem parar por conta do poder ou por conta de estar adorando. Não dá para definir em algumas igrejas. Você encontrou Romanos 12? Romanos 12, versículo 1, diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional. Olha aí, culto racional. O que é culto racional? Culto pensado, culto feito com raciocínio. Aí tem pessoa que fala assim: mas o culto
o pastor chega assim e fala, ó, irmão, convida alguém antes, tá? Convida alguém para poder trazer a mensagem antes, programa. Aí tem pessoa que fala assim, não, o Espírito Santo, ele manda na hora, a gente vai e muda. Irmãos, o mesmo Espírito Santo que chama alguém na hora, é o mesmo que vai chamar programado. Se você vai chamar naquela hora, pode ter certeza, o Espírito Santo vai usar você para chamar ele na segunda-feira, para ele pregar no domingo. E se você escolhesse ele avulso aqui no domingo, seria ele também que o Espírito Santo indicaria. Eu acredito assim, irmão. Tá? Então, eu acredito que o Espírito Santo é o Espírito Santo de ordem. O Espírito Santo organizado, e ele quer usar a sua igreja, e ele usa com organização. Então, culto racional, culto pensado, culto que tem liturgia, culto que tem um profetiza e depois um espera o outro, aí tem a palavra de Deus, o outro espera e entrega a revelação, e o outro vai, espera, entrega a visão, e o outro vai, está muito cheio do Espírito Santo, chega, se levanta, bate uma palma, aponta o dedo para cima, para o céu. Ele mesmo pode fazer pode correr e entregar uma profecia, mas tudo um após o outro. A verdade é que não podemos aceitar exageros vividos pelas igrejas nesse século, né? Algumas igrejas nesse século. As palavras racional, ordem, decência devem fazer parte da vida do crente. Que dirá de uma igreja? Se todos esses movimentos não provocam mudança, libertação, não é adoração. Então, se não é adoração, não é Deus. Se o Espírito Santo não roda alguém como peão, sem controle, é um tipo de adoração. Eu defino, se não é o Espírito Santo, se não é o Espírito Santo, é adoração daquela pessoa a Deus. Se não é adoração, não é Deus que está fazendo nada daquilo, é da própria pessoa. Então, a pessoa pode fazer isso cheia do Espírito Santo, sem conhecimento dessas verdades, desse padrão que a Bíblia nos apresenta, do apóstolo Paulo aqui em 1 Coríntios e outras partes da Bíblia. Ela pode estar fazendo isso sem conhecimento. Aí ela está rodando, está dando pirueta, está correndo sem padrão, sem controle nenhum, está fazendo um tanto de coisa, cheia do Espírito Santo. Tá? Mas aí precisa do ensinamento pastoral para ela poder se padronizar. Tá? A igreja de Corinto era a igreja de Deus. A igreja de Corinto era uma igreja de Deus. Porém, estava acontecendo o que estava acontecendo. Então precisava de padronizar ela. Precisava de organizar a igreja. Aí o apóstolo Paulo vem falando tudo isso. Tá? Então, essa pessoa ela pode estar cheia do Espírito Santo e pode estar fazendo tudo isso que estava acontecendo aqui. Esse bololô todo pode estar acontecendo e essa igreja está cheia do Espírito Santo. Ou melhor, algumas pessoas estão cheias do Espírito Santo. Mas por não compreender as Escrituras Sagradas, eles ficam nesse erro e batendo cabeça e rodando sem controle, pulando sem controle, correndo sem controle, até aprender a palavra de Deus. Então, bem disse o professor Cristiano aqui no domingo, numa aula do seminário básico, teológico, ele disse que a teologia, o estudo sobre Deus, nos deixa mais racional, pé no chão. O estudo sobre Deus, né? Então, mesmo que essas pessoas estejam assim, elas têm que estudar e aprender sobre Deus, aí elas vão parar de fazer tais coisas. Tá? Então, o intuito desse estudo é exatamente esse, que algumas pessoas elas aprendam a servir a Deus da maneira que deve ser servido. Tá? Porque esses movimentos dentro da igreja, essas pessoas podem estar cheias do Espírito Santo, mas por um momento. Isso não vai durar o tempo todo, porque aí acontecem os problemas dentro das igrejas. Então você vê que igrejas desse tipo, elas são igrejas problemáticas, onde tem pessoas que fazem coisas horrendas, né, absurdas, né? Então elas não conseguem ficar firmes por muito tempo. Por quê? Porque não teve esse ensinamento da parte do seu pastor, da parte da igreja. Amém? Então,
temos que ter cuidado com quando isso acontece no meio das nossas igrejas, tá? Eu digo no meio das nossas igrejas porque às vezes nós convidamos algumas pessoas e as pessoas fazem isso e nós não temos controle sobre elas, né? Mas se tiver uma chance de explicar, ensinar, nós iremos ensinar o certo. Então, mesmo que essas pessoas elas rodem lá e tenham o Espírito Santo, precisa de um ensino, tá? E não vai durar muito tempo. Essas pessoas elas vão ter problemas na sua forma lá de adoração, tá? E se não for isso, se elas não tiverem cheio do Espírito Santo, elas podem estar indo para o outro lado. Aquilo ali pode ser os demônios, aquilo ali pode ser uma manifestação espiritual maligna, pode ser diversas outras coisas que podem estar ocorrendo dentro de um culto, que a gente acha que é um culto a Deus, quando na verdade pode estar ocorrendo ali diversas outras coisas. Se aquela pessoa não está cheia do Espírito Santo, e alegre, e fazendo aquilo ali como adoração, ela está sendo usada por outro ser, né? No coração, no nosso coração, na nossa mente, só pode habitar um ou outro, Deus ou o diabo, não tem neutro. Amém? Então é isso aí. Vamos pular para o próximo, José, por favor? Existem homens de Deus, né, eu coloquei ali que existem homens de Deus que eles têm mesmo a espiritualidade elevada, mas para isso tem que ter uma busca também elevada. O pastor falecido, o saudoso Valdeir, ele falava: muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder. Então isso é uma verdade para crente, né? No entanto, devemos ter cuidado, pois todo movimento provido por Deus deve vir imbuído de sua manifestação. E Deus sempre se manifesta para operar alguns de seus propósitos. Então, irmãos, pulou, sapateou, é porque você está cheio do Espírito Santo. E o Espírito Santo vai te entregar algo para você poder edificar, ou melhor, para a edificação da igreja. Então, o Espírito Santo te usou para correr no meio da igreja. Você foi lá e entregou uma profecia para uma irmã, para um irmão. Você foi usado por Deus, bateu palma lá, se contorceu. O Espírito Santo te deu uma revelação, uma visão, e você depois passou para a igreja. Você caiu e ficou 3 horas caído, arrebatado. Você veio depois e contou sobre o céu e sobre o inferno. É assim que funciona, irmãos. Deus, ele só vai, né, ele vai fazer um movimento. Deus pode sim fazer um movimento. Junto com esse movimento vai vir a sua manifestação, né, com algum propósito, com algum dom espiritual, com alguma outra coisa, tá? Então não vai acontecer esse movimento todos, e com isso as pessoas a igreja não é edificada, as pessoas não mudam, as pessoas continuam na mesma vida. Não é assim que funciona. Nunca vai ser assim. Nunca vai, porque a Bíblia ela tem uma linha, ela tem um segmento, e nunca vai ser assim. Deus nunca dá poder ao homem para coisas vãs. Nunca ele faz isso, tá? Toda manifestação espiritual promove mudança de cenário. Se cairmos no poder, vamos mudar de vida, seremos curados, teremos visões do céu. Então, não tem outra forma, né? Tem que promover mudança, tá? Então, essas igrejas aí que roda, pula, elas têm que perceber que estão tomando o tempo da palavra e tomando o tempo da adoração a Deus, que o culto é exclusivamente para adoração a esse Deus. Próximo, por favor, José. Eu coloquei algumas curiosidades aí, eu também vou colocar, mas vou colocar também embaçado, o vídeo embaçado. São 2 tipos de cultos, né, na África e na Índia, né? Os africanos ali dançando, irmãos, dançando de uma forma muito linda, né? As africanas ali dançando. É só para os irmãos terem ideia do tipo de cultura e como muda a forma de culto, de cultura para cultura, tá? Então, os indianos, por exemplo, eles usam véu. E os africanos,
né, que os irmãos aí pelo vídeo não vão conseguir ver. Se os irmãos quiserem, depois entram lá no link para poder ver. Os africanos, eles sapateando ali, pisando no chão ali, sapateando o tempo todo, mas tudo ordenado. É lindo, irmãos, a forma que eles servem e adoram a esse Deus, tá? Então vou pular logo essa parte, porque não vai dar para a gente ver. Próximo, por favor. Aí eu coloquei aqui o que isso se parece. Tem um vídeo também, tá? Um vídeo do ministério conhecido, que está no YouTube. Então, e eles disponibilizam ali seus vídeos, as suas gravações. Aí eu coloquei também. E é um corinho, né? As pessoas tocando o corinho e o pastor lá cantando umas coisas que tchá-tchá-tchá, tchu-tchu-tchu, tchá-tchá-tchá, ti-ti-ti. E você acaba não entendendo nada do que ele está cantando, nada do que ele está ali falando, profetizando ali. Aí eu coloquei ali o que isso se parece, né? Aí nós falamos aí que os cultos, tem cultos que parecem com as matrizes africanas, né? Que eles introduzem no seu culto, na sua liturgia, coisas que são de cultos de umbanda, de candomblé, de matrizes africanas, né? Então isso acontece muito nesse culto aqui, em outros cultos também, tá bom? Então tem instrumentos que eles usam lá e outras coisas mais. Então eu gostaria que o Josué lesse para mim Efésios capítulo 4, no versículo 30 e 31, e vou ler essa parte aqui. Será que esses profetas e apóstolos entendem que isso é sua forma de adoração ou estão possuídos por um poder incontrolável, né? Pelo um poder incontrolável, se eles estivessem mesmo possuídos por um poder incontrolável, por uma glória incontrolável, eles estariam caídos no chão como Ezequiel, como Daniel. E o Espírito Santo teria que colocá-los de pé. Então, acho que não é isso. Um poder incontrolável não é. Eu acho que isso é a forma de adoração deles próprios, tá? A forma que eles adoram. Se eles estão cheios do Espírito Santo, eles estão adorando dessa forma. Que não devia, né, estar adorando de algumas maneiras, que não deve ser aceito algumas formas de adorar. Então, e se eles não tiverem cheios do Espírito Santo, logo eles estão com alguma outra coisa, né, que não é o Espírito Santo. Aí complica. Por favor. Efésios 4, 30, 31. Isso. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, Sim. com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Olha aí. Gritaria. Você leu aí, né? Livre-se de tudo isso. E uma das coisas é gritaria. Então, essa forma de culto, né, que nós servimos aí é complicado. Então, se nós atingirmos alguma parte aí, você pode ler de novo, por favor? Só essa parte aí. O 34, o 31. Olha só, preste atenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Olha só. Olha só. Aí tem profetas aí no YouTube, né? No YouTube, em live, falando um tanto de besteira, que usa a boca para falar maldade, para falar palavrão do púlpito e etc. Né? Que vergonha. Que vergonha a esses profetas que usam a palavra, que usam o nome do Senhor Jesus Cristo para escandalizarem o Evangelho. Ai daquele por quem vem o escândalo. Né? Então, esses profetas que dizem ser profetas e não são, usam o nome do Senhor Jesus Cristo para fazer essa bagunça que fazem, falando palavrões em redes públicas, usando vocábulos espúrios, palavras de baixo calão, palavras torpes, achando que Deus está usando-os
né, para outras pessoas, quando na verdade não são profetas de Deus, estão sendo usados pela sua própria vaidade. Tá? Então tem profeta aí que ensina até a falar línguas estranhas. Que negócio é esse? Falar em línguas estranhas? Antigamente teria que dar glória sem fim para poder receber o batismo com o Espírito Santo. Teria que estar no meio do povo, glorificando a Deus, orando mais de 1 hora de joelho para poder receber o Espírito Santo de Deus. Não que isso é uma imposição, não que isso é um padrão. Você pode receber o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo deitado, em pé, com 1 hora de oração, com 10 minutos, 2 minutos. Mas hoje, querendo ensinar a falar em línguas estranhas, quem ensina, quem desce sobre a nossa vida e nos dá línguas estranhas é o Espírito Santo, não é homem que faz isso. E essas pessoas, esses profetas, pseudos profetas que se levantaram como os profetas mentirosos na época de Micaías, que estão hoje sendo usados pelo inimigo para tirar diversas pessoas do caminho do Senhor. Então isso deve ser desmascarado, isso deve ser colocado à prova, esses profetas devem ser colocados à prova para provarem se realmente serve a esse Deus Todo-Poderoso. Então, lá em Apocalipse fala isso, coloca à prova os que dizem ser apóstolos e não são. Na verdade, aqui nessa palavra, agora, eu vou parafrasear, que se dizem profetas e não são, porque não são de verdade. Pode pular, por favor. Aqui também é um outro culto também, que esse aqui é muito mais parecido por causa das vestimentas, né? Os irmãos não vão ver aí, vai estar um pouco embaçado, mas já dá para ter uma noção mais ou menos do que é. E se quiser, vai lá no link abaixo e acompanhe os vídeos lá e depois volta de novo para o slide, para esse vídeo aqui, para poder acompanhar e você entender legal o que está acontecendo. Então, tá aí, ó, né? Aí eu perguntei também o que é isso, né? E a mesma frase que eu falei lá, será que esses apóstolos entendem que isso é sua forma de adorar ou estão possuídos pelo poder incontrolável? Eu já dei a resposta sobre isso aqui, tá? Pode pular, por favor, Josué. Conclusão: se houver um propósito de sapatear, pular, rodar, deve ser aceito pela igreja para a sua edificação. Então é isso que eu falei, né? Se alguém recebeu algo de Deus, uma revelação de Deus, né? Que eu também já recebi revelações de Deus sobre a palavra, que eu já fiquei maravilhado. Então isso nos dá dá uma alegria, dá-nos uma sensação de felicidade, né? Ou melhor, dá uma felicidade mesmo, essa sensação. E nós ficamos assim muito felizes, então dá vontade mesmo de pular, de gritar, de fazer diversas coisas, só que nós nos controlamos, porque o Espírito Santo acabou de dizer aqui, gritaria, algumas outras coisas no meio da igreja, não pode. Tá? Então nós nos controlamos, porque o espírito dos profetas está sujeito ao profeta, né? É só para dizer que o nosso espírito está sujeito a nós mesmos. Tá? Então, nós o controlamos pelo domínio próprio. Então, muita felicidade com Deus faz-nos fazer tudo isso. Aí nós vamos lá e às vezes batemos a palma e levantamos as mãos, às vezes nós pulamos na nossa cadeira, né? Às vezes nós corremos e fazemos algumas coisas, né? Porque estamos radiantes de alegria, felizes diante de Deus, tá? Mas nada desordenadamente, nada exageradamente, tudo com controle, tá? Se levantou com Deus, sentou, pulou com alegria, sentou, não pode ficar gritando dentro da igreja, né? Assim, desordenadamente também, tá? O irmão está pregando a palavra, você começa a gritar lá, desordenadamente, não pode, tá? Então, essas coisas aí que nós estamos dizendo aqui, né? Então, se não houver um propósito, né? Aí se a pessoa
tem essa parte que eu já falei, que a pessoa está radiante de alegria, e a outra que a pessoa recebeu de Deus algo e foi entregar. Então ela saiu correndo, foi lá e entregou uma profecia. Ela pegou, recebeu uma visão de Deus, ela se contorceu ali para um lado, para o outro, né, fechou seus olhos, ou sei lá, deu um pisão mais firme, porque recebeu essa visão. Depois, no final do culto, ela entrega a revelação, é a visão. Ela caiu também dentro da igreja, ficou lá umas 2, 3 horas, daqui a pouco ela vai lá e conta para o pastor: eu fui no céu, fui no inferno, e Deus me mostrava isso, cuidar da igreja e tal, para a edificação da igreja. Qualquer movimento desses, que não for para a edificação da igreja, não é de Deus. Não é de Deus, tá? A não ser estes que eu coloquei controladamente, que o irmão está feliz com Jesus, recebeu uma visão, recebeu uma revelação, ou até mesmo uma bênção de Deus, material, e ele está lá glorificando a Deus, e ele bate palma, ele pula. É uma forma de adorar a Deus por causa dos benefícios, por causa do poder, por causa do amor, por causa da benignidade de Deus, da longanimidade de Deus, tá? Então é um tipo de adoração, um tipo de entrega daquela pessoa a Deus em forma de adoração, em forma de levantar o seu dedo, dar uma sapateada, pular por causa da felicidade que ele está sentindo, tá? De outra forma, se acontecer que ele corra dentro da igreja, tem que entregar algo, porque Deus usou ele para um propósito. Se ele pulou da sua cadeira e não é por causa de adoração, porque ele está feliz, né, e ficou ali pulando, ele teve uma visão de Deus e vai entregar uma visão de Deus, tá? Se ele caiu no chão ali e ficou ali, ele teve uma revelação de Deus nessa vez que ele ficou ali arrebatado, tá? Então é assim que funciona. Não tem esse negócio de ficar rodando e correndo de uma forma desordenada na igreja, pulando cadeira, arrastando no chão que nem cobra, aviãozinho, voando que nem aviãozinho, levantando paletó, dando golpe golpe de kung fu, de karatê, de judô. Esse negócio não existe, tá? Você pode dar até um karatê, um golpe de judô. Se você está feliz com Jesus, se Deus te deu algo, aí você, por causa daquela, você está cheio do Espírito Santo e está com alegria, porque o Senhor fez algo pela tua vida, e você faz algum movimento, que pode ser ali um golpe de judô, que pode ser um golpe pode ser alguma coisa ali que você faça, mas tudo em adoração, em agradecimento a Deus, e não porque o Espírito Santo está te controlando para você fazer esse movimento. Não é assim que funciona, tá? Então as coisas têm que ter ordem, tem que ser ordenada. Do contrário, fica difícil aceitar esses movimentos descontrolados na igreja, tomando o tempo da adoração e da palavra, tendo em vista que o culto é para adoração exclusivamente a Deus e para que fiquemos diante da tua palavra. Então, se nós tomarmos o tempo da adoração a Deus para ficarmos aqui, corre para lá, corre para cá, corre para lá, corre para cá, corre para lá, descontroladamente, ficamos rodando aqui, batendo cabeça um com o outro, tocando corinho em cima, atrás, porque a maioria dos corinhos, dos corinhos que acontece que as pessoas ficam rodando, são corinhos que às vezes nem letra eles têm por trás, é tititi, tachatá, tchê, e outros têm uma letra de guerra, uma letra que Deus vai te matar, vai te ressuscitar, vai te pegar, Deus vai te amassar, Deus vai te levantar, e outras coisas mais. O que isso tem a ver com adoração? Que essas palavras têm a ver com adoração? Essa música é de alta ajuda. Deus vai te matar, vai te ressuscitar, o Joquebed, Moisés não vai morrer, né? O Joquebed, Moisés não vai morrer, e outras coisas, né, que tem de corim por aí. Então, esses corim é para a própria pessoa, para se ajudar,
para acreditar no poder de Deus, não para adorá-lo. Adorá-lo é engrandecê-lo, é enaltecê-lo, é dizer para ele: Senhor, tu és bom, tu és lindo, tu és glorioso, tu és tremendo, né? É assim que é a forma de adoração. Então, um corinho aí as pessoas estão rodando ali o tempo todo, toma o tempo todo da adoração que devia ser dada a Deus, com palavras que enaltecem a glória do Senhor, para ficar rodando, batendo cabeça, fazendo aquelas coisas todas dentro da igreja, e na verdade não teve a finalidade de adoração a Deus. Deus não está se agradando dessas coisas dentro da igreja. Deus precisa de ser adorado. E também do tempo da palavra, tá? Se perder, ficar rodando, depois não ter tempo para a palavra, acabou. Esse culto aí nem foi um culto a Deus. Gritaria e acrobacias não chamam a presença de Deus. O que faz Deus se manifestar é o seu propósito. O Espírito Santo habita em nós. Se manifestar é o propósito dele, tá? Para finalizar, o último slide, por favor, Josué. Eu coloquei aqui um videozinho de eu acho que é um capoeirista, o camarada deve ser capoeirista aí. Ele dá uns golpes ali, meu irmão, uns golpes ali tremendo, tá? Eu também vou colocar embaçado, tá? Por causa de direitos autorais. Mas depois os irmãos veem aí no link aí, mas o rapaz dá uns golpes precisos, irmão. No meio da igreja, a igreja tem uma arena muito boa, então ele vem de lá, dá um salto mortal e dá um gingado assim que quase pega na cara do varão na frente dele, mas é uma coisa tremenda. Eu não sei se isso está se comportando bem diante de Deus, mas é a forma de expressão daquela pessoa. Ele estava cheio ali talvez do Espírito Santo, eu estou dizendo talvez, ele estava cheio do Espírito Santo, e o que ele se propôs fazer? Dar aquele gingado dele ali, dar o golpe mortal dele, deu um mortal e deu um golpe lá, que eu não sei qual é, que se alguém te entender de luta aí vai saber qual é, mas fez aquilo ali na presença de Deus. Não sei se ele, volto a dizer, não sei se ele estava cheio do Espírito Santo, tá? Mas um crente cheio do Espírito Santo, ele tenta enaltecer a Deus através ali da sua ele passa essa energia, né? O crente cheio do Espírito Santo e feliz com o que Deus faz. Em agradecimento, o seu corpo fica assim, a sua vida, ele começa a querer transpassar isso de alguma maneira, tá? Agora, se não foi isso que ele sentiu ali e fez aquilo ali, ele está na carne, está fazendo por ele próprio. O Espírito Santo não pegou ele da cadeira para levar ele lá para dar esse golpe ali. Foi ele alegre demais, feliz demais, porque por conta do que Deus fez na vida dele, ou ele está na carne fazendo aquilo ali dentro da igreja. Ou melhor, está na carne, que nós dizemos, é ele mesmo propôs-se ir lá e dar aqueles golpes ali no meio da igreja, que não é Deus que está usando, tá? Então, concluímos assim que nós não somos aquelas pessoas exageradas que não pode nada, porque somos pentecostais. Claro que Pentecostes não tem nada a ver com pula-pula, roda-roda, não tem nada a ver. Pentecoste nós aceitamos o Espírito Santo, aceitamos os dons espirituais no meio da igreja, no seio da igreja, por isso somos pentecostais, tá? Então isso que define ser pentecostal, e nossa igreja é uma igreja pentecostal, tá? Não aceitamos exageros, não aceitamos bagunça, porque seguimos a palavra do Senhor, e a palavra ela não erra, a palavra é genuína, ela tem tudo para o crescimento espiritual da igreja, tá? Então que Deus abençoe sua vida. Eu termino esse slide, termino esse estudo com muito obrigado, tá? Muito obrigado, Josué, por estar aí me ajudando aí na transmissão desse slide aí, desse vídeo, e que Deus abençoe a sua vida aí mais e mais, a sua família, tá bom? E você faça bom proveito aí desse estudo, tá? Que vai ser transmitido aí nas redes sociais. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Aí eu peço a você, já parou? Aí eu peço a você, se você puder, se inscreva no nosso canal, tá no YouTube, nós colocaremos o link aí, se inscreva lá, tá bom?
e divulgue esse vídeo, divulgue para outras igrejas que você tem do lado da tua casa. Você tem uma igreja do lado da sua casa que tem esse roda-roda, pula-pula, essa forma. Divulgue lá, às vezes aquelas pessoas elas vão ver e vão aprender como é viver diante de Deus. Tá? Esse é o intuito desse canal. Então, se você nos ajudar, pode ter certeza, Deus vai estar ajudando a sua vida também. Tá bom? Então, deixa o seu like em todos os vídeos do nosso canal, entra lá no nosso canal, deixa os likes em todos os vídeos do nosso canal, tá? Ative o sininho para receber as notificações, se inscreva. O mais importante, se inscreva no canal para que nossos inscritos cresçam e daqui um dia nós estamos chegando em outros lugares. O nosso conteúdo está chegando em outros lugares aqui no Brasil, tá bom? Até mesmo fora do Brasil. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.